O feiticeiro que desafiou o inferno. A história real de São Cipriano. Ele é o único nome na história que fez o devoto se benzer e o ocultista se curvar. De um lado, o bispo que deu sangue pela sua fé. Do outro, o mago mais poderoso que já caminhou sobre a terra. O autor do livro lendário, o livro da capa preta. Mas como um homem que assinava pacto com o abismo, se tornou um santo mais venerado do mundo. Hoje vamos atravessar o véu do tempo para revelar a trajetória de São Cipriano, do nascimento cercado por Deus pagão, até o dia que queimou a sua fortuna e a sua alma para encontrar a sua luz. Prepare-se, porque esta não é apenas uma biografia, é um duelo entre o céu e o inferno. Nossa história começa no século III, em Antioquia. Cipriano nasceu em uma família de elite, cercado por luxo e destinado aos deuses. Desde os 7 anos, ele não era uma criança comum, ele era um iniciado. Enquanto os outros aprendiam a ler, ele aprendia a ler as estrelas e a invocar espíritos. Sua sede por poder era insaciável. Ele viajou para o Egito, onde aprendeu os segredos das pirâmides e a magia dos mortos. Na Babilônia, ele dominou a astrologia caldeia. Na Grécia, no Monte Olímpio, dizem que ele viveu entre os sacerdotes que falava com entidade. Mas o ponto de virada foi um encontro com a lendária bruxa de Évora. Ela viu nele o herdeiro perfeito. Antes de morrer, ela lhe entregou os manuscritos que continham rituais que ninguém ousava pronunciar. Ali, Cipriano deixou de ser um homem para se tornar autoridade que até demônios temiam. Aos 30 anos, Cipriano era o mago supremo de Antioquia. Ele não apenas praticava magia, ele a comandava. Mas todo o império tem o seu ponto cego. E o de Cipriano foi aparentemente um pedido simples de um jovem rico chamado Aglaidas, que estava obcecado por uma virgem cristã, Justina. Cipriano sorriu. Ele já havia derrubado os exércitos e reis. O que seria uma jovem? Ele convocou as falanges da luxúria. Ele enviou o mal diretamente para o quarto de Justina. Mas no momento em que as sombras tocaram a pele da jovem, algo impossível aconteceu. Justina não gritou, ela não fugiu, ela apenas fez o sinal da cruz. O sinal da cruz para os católicos é um sinal poderoso de gesto e fé e proteção espiritual, representando a vitória de Cristo sobre a morte, o pecado e o demônio. E voltando à história, naquele gesto simples, agiu com uma explosão de luz. O demônio que aterrorizava nações voltou para Cipriano, tremendo e humilhado. Cipriano, furioso, enviou pragas. Ele amaldiçoou cidades, campos e os animais, tentando forçar Justina à rendição. Mas quanto mais ele apertava o cerco das trevas, mais Justina brilhava na sua fé. O grande mago estava perdendo para uma oração. A queda de Cipriano não foi um ato físico, mas psicológico. Ele estava diante do espelho da sua própria impotência. Ele convocou o próprio Lúcifer. Por que você, que diz ser o Senhor do mundo, foge diante de uma virgem? E o abismo respondeu uma verdade que destruiu Cipriano por dentro. Eu não posso contra o selo daquele que ela serve. Naquela noite, o mago de Antioquia percebeu que toda a sua vida era uma mentira. Ele era escravo de seres que tinham medo de um sinal de madeira. A angústia o consumiu. Ele olhou para seus livros de ouro e sentiu nojo. Ele sentiu o peso de cada alma que ele tinha prejudicado. Em um ato de desespero e coragem, Cipriano procurou o bispo Átmos. Ele não foi como um nobre, mas como um mendigo da alma. Ele caiu de joelho, implorando perdão de um Deus que ele passou a vida
desafiando. O bispo, vendo a sinceridade naquele olhar, impôs uma condição: Cipriano deveria provar a sua renúncia. Então o mundo testemunhou uma das cenas mais impactantes da história cristã. Cipriano reuniu todos os seus manuscritos milenares, os grimórios que valiam fortunas e que continham segredos de eras, e os lançou ao fogo em praça pública. Enquanto o papel queimava, as pessoas diziam ouvir grito vindo das chamas. Cipriano não estava apenas queimando os livros, ele estava queimando o seu passado. Um homem que limpava o altar com sangue e sacrifício, agora limpava o chão da igreja com mais humildade de servo. O martírio e o livro da capa preta. A convenção de Cipriano o levou da glória mundana à perseguição. Ele se tornou bispo, pregando a mesma luz que antes tentava apagar. Durante a perseguição de Diocleciano, ele e Justina foram presos. Foram jogados em uma caldeira de óleo fervendo. E dizem as crônicas que eles não sofreram nenhuma queimadura. O milagre final de Cipriano não veio do ocultismo, mas da fé. Cipriano e Justina, em 304, eles foram decapitados, selados com sangue. Uma união que começou com um duelo espiritual, sendo essa a história de São Cipriano. Aí vem mais o livro da capa preta que circula hoje. A verdadeira história é cruel com além. Aqueles livros surgiram nos séculos depois. Péninsula Ibérica, misturando-se ao folclore de Cipriano. O verdadeiro Cipriano queimou tudo. O que restou foi a história de um homem que descobriu o maior poder do mundo. Não é o comando sobre o mal, mas o domínio de si mesmo através da rendição. Cipriano de Antioquia nos deixa uma lição atemporal. Ninguém está perdido demais para ser resgatado. Ele caminhou no vale da escuridão e encontrou a saída. Se o maior feiticeiro da antiguidade pode transformar a sua vida, o que impede você de começar hoje mesmo? Se essa história tocou você, comente, recomece. Isso ajuda a nossa história a chegar a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e compartilhar a nossa história. Para mais documentário que a história tentou esconder, eu sou o Francivan e você está no Minuto de Fé. E nos vemos no próximo vídeo.